Fala pessoal, preparados para ver Gênesis 3 de um jeito que quase ninguém explica? Gênesis 3 parece só a história do pecado original, mas e se o que aconteceu no jardim for muito mais complexo do que simplesmente comer um fruto? Existe um detalhe aqui que quase ninguém percebe, e que levanta uma dúvida intrigante. O que realmente aconteceu naquele momento? A serpente realmente mentiu ou disse a verdade? A expulsão do jardim foi um castigo ou uma bênção? Quando você começar a olhar para esse capítulo com mais atenção, ele deixa de ser só uma história sobre erro, e passa a revelar algo sobre a própria natureza humana, que continua até hoje. Vamos começar além do texto, e depois eu te explico alguns pontos que podem mudar completamente a forma como você entende essa história. Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden,
para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis capítulo 3 é um dos textos mais importantes e debatidos de toda a Bíblia. Ele descreve a queda do ser humano, quando Adão e Eva desobedecem a Deus ao comer do fruto proibido. Mas além da narrativa conhecida, o capítulo traz detalhes linguísticos, curiosidades e debates teológicos que geram discussões até hoje. Hoje, vamos explorar alguns dos pontos mais interessantes e polêmicos desse capítulo. A serpente era apenas uma cobra? Curiosidade, a Bíblia começa dizendo: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, mas o texto não diz diretamente que ela era Satanás. Debate teológico. Existem 3 interpretações principais. Interpretação tradicional cristã. A serpente seria Satanás usando o animal como instrumento. Essa interpretação se baseia em textos posteriores como Apocalipse 12, 9, Apocalipse 20, 2, que chamam o diabo de a antiga serpente. Interpretação judaica antiga. Para muitos rabinos, a serpente era literalmente um animal inteligente, não Satanás. Assim como hoje consideramos cachorros, golfinhos e primatas animais altamente inteligentes, alguns rabinos entendem que a serpente poderia naturalmente se destacar entre os animais por sua astúcia e capacidade de interação. Interpretação simbólica. Alguns estudiosos entendem a serpente como um símbolo de tentação ou astúcia, algo comum em várias culturas do Antigo Oriente Próximo, onde serpentes frequentemente representavam sabedoria, engano ou poder espiritual. A serpente tinha pernas? Depois da queda, Deus diz: sobre o teu ventre andarás. Isso gerou uma curiosidade antiga. A serpente antes tinha pernas? Alguns intérpretes entendem que sim. Existe uma teoria que levanta a possibilidade da serpente não ser exatamente uma cobra como conhecemos hoje, mas um tipo de réptil diferente, talvez mais semelhante a um lagarto. Alguns criacionistas chegaram até a sugerir que poderia ser um tipo de réptil extinto, ou até um pequeno dinossauro, embora isso seja mais especulação do que consenso acadêmico. Outra teoria antiga, presente em algumas tradições judaicas, sugere que a serpente andava ereta ou possuía algum tipo de locomoção diferente, o que explicaria o castigo de passar a rastejar. Também existe uma interpretação minoritária de que a serpente poderia possuir asas ou algum tipo de capacidade diferente, possivelmente associada à ideia de criaturas híbridas presentes em mitologias do Antigo Oriente. Segundo essas leituras, a punição divina teria causado uma alteração física na criatura, tornando-a como conhecemos hoje. Outra interpretação. Outros estudiosos entendem que a frase não descreve uma mudança biológica, mas sim uma metáfora de humilhação. No mundo antigo, comer pó ou andar no pó era uma forma de descrever derrota ou humilhação total. Alguns textos com linguagem semelhante incluem Isaías 65, 25, a serpente comerá pó. Miqueias 7, 17, lamberão o pó como serpentes. Salmo 72, 9, inimigos do rei lamberão o pó. Ou seja, a linguagem poderia significar humilhação permanente, não necessariamente uma transformação física. O fruto proibido não era uma maçã. Muita gente pensa automaticamente em uma maçã, mas a Bíblia nunca diz qual era o fruto. Ele poderia ser figo, romã, uva, tâmara ou alguma fruta comum da região do Antigo Oriente Médio. Essas frutas eram muito comuns na região da Mesopotâmia e Canaã, onde a narrativa bíblica está ambientada. O texto apenas diz do fruto da árvore. De onde veio a ideia da maçã? Ela surgiu na tradição latina medieval. Em latim, malum, igual a mal, malum, igual a maçã. Esse jogo de palavras acabou associando o fruto ao símbolo da maçã na arte cristã europeia. O fruto não era apenas comida. Eva diz, nem nele tocareis. Mas Deus não tinha dito isso no capítulo 2. Alguns estudiosos sugerem duas possibilidades. Eva acrescentou a regra, Adão transmitiu a ordem de forma diferente. Esse detalhe é frequentemente usado para discutir como a tentação pode distorcer ou exagerar aquilo que Deus realmente disse. Outras teorias sobre o fruto. Alguns estudiosos sugerem que o fruto pode não representar apenas uma fruta literal, mas algo simbólico. Algumas interpretações incluem símbolo de conhecimento moral. A passagem representaria o momento em que o ser humano passa a discernir o bem e o mal. Símbolo de autonomia humana. O homem decide definir por si mesmo o que é certo ou errado. Rito de maturidade simbólico. Transição da inocência para a consciência moral. Mas é importante destacar que o texto bíblico em si descreve um fruto real, mesmo que carregado de significado simbólico. A serpente disse uma mentira, ou meia-verdade. A serpente afirma, certamente não morrereis. E continua, sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Curiosamente,
Curiosamente, depois de comer o fruto, Deus diz: "Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal." Isso gera um debate interessante. A serpente mentiu totalmente ou misturou verdade com engano? Adão e Eva não morreram imediatamente e de fato passaram a conhecer o bem e o mal, mas a serpente omitiu as consequências reais: separação de Deus, corrupção da natureza humana, sofrimento, morte futura. Ou seja, ela contou parte da verdade e escondeu o restante. O primeiro julgamento da história. Em Gênesis 3, ocorre algo semelhante a um tribunal. Deus faz perguntas: onde estás? Comeste da árvore? Que fizeste? Cada personagem responde e a culpa é transferida. Adão culpa Eva, Eva culpa a serpente. Esse padrão de transferência de culpa é visto como um dos primeiros retratos do comportamento humano após o pecado. Podemos dizer que não assumir responsabilidade pelos próprios erros e tentar transferir a culpa para outros é algo tão antigo quanto a própria humanidade. A primeira profecia da Bíblia, em Gênesis 3,15, aparece o que muitos teólogos chamam de proto-evangelho, o primeiro anúncio do evangelho. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Interpretação cristã. Muitos cristãos entendem que a descendência da mulher aponta para Cristo, que derrotaria Satanás. Por isso, esse versículo é considerado por muitos a primeira promessa de redenção da Bíblia. Interpretação judaica. Já no judaísmo, a leitura é diferente. A maioria dos rabinos entende esse verso de forma coletiva, não messiânica. Segundo essa interpretação, a descendência da mulher representa a humanidade, a serpente representa o mal, ou os perigos da criação. Assim, o texto descreve a hostilidade permanente entre humanos e serpentes. A serpente fere o calcanhar, o homem esmaga sua cabeça. Deus faz roupas para Adão e Eva. Depois do pecado, Adão e Eva fazem roupas de folhas de figueira, mas Deus faz para eles túnicas de pele. Isso levanta uma curiosidade teológica. Pode ter sido o primeiro sacrifício animal da Bíblia. Para muitos teólogos, isso simboliza que a culpa humana exigiria a morte para ser coberta. Essa ideia aparece mais claramente em O salário do pecado é a morte, Romanos 6,23. Os querubins e a espada flamejante. No final do capítulo, Deus coloca querubins, uma espada flamejante, para guardar o caminho da árvore da vida. Curiosidade: querubins na Bíblia não são bebês com asas. Em passagens como Ezequiel 1 e 10, são descritos como seres celestiais, poderosos e impressionantes. Qual era o objetivo? Impedir que o ser humano voltasse ao Éden e comesse da árvore da vida. Isso evitaria que a humanidade vivesse eternamente em estado de pecado. Além disso, simboliza a separação entre a humanidade caída e a presença direta de Deus. A expulsão do Éden talvez tenha sido misericórdia. Deus diz: para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida. Se o homem comesse da árvore da vida no estado de pecado, viveria para sempre assim. Viver eternamente em um mundo corrompido poderia ser pior do que a própria morte. Por isso, muitos teólogos entendem que a expulsão do Éden foi também um ato de misericórdia. Gênesis 3 não é apenas a história da queda. Ele estabelece temas centrais de toda a Bíblia: pecado, tentação, culpa, redenção e esperança. Por isso, esse capítulo é considerado um dos mais profundos e debatidos das Escrituras, e muitos acreditam que nele já estão as sementes de toda a narrativa bíblica que viria depois. Curtiu o vídeo? Então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo.